Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom, dando continuidade ao estudo sobre o amor, que nós já vemos fazendo já há 3 vídeos, né? Hoje a gente vai falar sobre o amor eros. Nós já falamos sobre o amor porneia, que é aquele amor infantil, que trata do amor quando uma pessoa se encontra sozinha, que ela busca realizar suas carências por meio de outro, ela busca alguém para poder realizar a sua própria carência, ou seja, é um amor mais focado em si mesmo. Na sequência, vem o amor-paixão, né, que é aquele amor da loucura, da irracionalidade, do exagero, mas que é um amor muito cativante também. E por fim, agora a gente vai falar sobre o amor eros. Se o amor porneia, se o amor apetite é um amor infantil, a paixão seria o amor adolescente. O amor eros tratar-se-ia do amor juvenil, né, da juventude, né? É aquele tipo de amor que ele é carregado de uma força que só o jovem tem, né? Uma força que vai te impulsionar a buscar, vai te dar coragem para você vencer a razão, o medo e tomar decisões mais importantes de levar esse teu amor a outros níveis, né? Níveis mais altos, né? O Jean-Yves Leloup, ele diz que o amor eros, que a alegria dele é tornar-se ágape, né? Conduzir esse relacionamento até o amor perfeito, o amor incondicional, que é o amor ágape. O eros, ele tem uma característica muito curiosa, que ele, na mitologia, ele é aquele anjinho, né, que para mim parecia uma criança, mas por definição ele é um jovem anjo, com aquelas asinhas com arco e flecha na mão, e que atinge o nosso coração, né? Na mitologia, Zeus, ele criou o homem à semelhança dele, um deus, né? Só que o homem se tornou tão soberbo que foi necessário, com a ajuda de Apolo, dividir o homem em dois. Daí, né, na mitologia, a criação do homem e da mulher, de forma curiosa, muito parecida também, né, com o relato bíblico de Adão e Eva. E a partir dessa divisão entra a figura do eros como alguém que vai flechar os dois para que as duas partes se procurem, né, como se fosse aquela questão da alma gêmea, né? As duas partes, elas vão buscar se encontrar para voltar a ser completo novamente. Essa é a ideia do amor eros. O amor eros, por definição, seria aquela libido, né? Ou seja, o desejo do casal de estar juntos. Uma evolução de um relacionamento seria mais ou menos assim: você se encontra com alguém para um namoro, aquele namoro vai evoluir para uma paixão, e numa fase um pouco mais avançada, você vai definir na sua vida que você quer realmente aquela pessoa para te acompanhar pelo resto da vida, e você vai investir naquele amor. Você vai trabalhar aquele amor para que você possa conhecê-lo melhor, conhecer a pessoa melhor, e naturalmente esse convívio vai desenvolver um desejo, né, de ordem sexual, um erotismo, né, que vai te conduzir a um passo além, né? No caso do namoro, normalmente esse desejo sexual que vai te impulsionar ao casamento, para que você possa, no casamento, você expressar o teu amor pelo outro por meio do sexo, tá? Essa é a definição de eros, né? É a libido, o desejo que aos poucos te liberta da influência da pulsão, da paixão, para te levar a um amor que você ainda não experimentou e desconhece, né? O livro de Cantares, na Bíblia, é o livro onde você vai mais encontrar essa palavra do eros, né? Eu trouxe para vocês só uma passagem aqui que está em Cantares, no capítulo 8, do versículo 6 e 7, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veemente labareda. Tá?
E aí no versículo 7 diz assim: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Essa é uma citação de amor eros que a gente pode encontrar na Bíblia. A palavra eros, ela deu origem a uma palavra que vem do erótico, né? E o erótico, muitas das vezes, ele é tratado, né, na sociedade, né, como um cunho pejorativo negativo, né, no sentido de uma coisa ruim, né, de uma coisa pecaminosa. E é importante dizer isso, porque nós já convivemos com casais que tinham bastante dificuldade na área sexual, não porque eles não tivessem o desejo ou não quisessem, mas porque eles se sentiam sujos na hora de praticar o sexo, né? Então é bom deixar bem claro para você que o sexo ele foi uma coisa que inventada por Deus, tá? Então não há como se tratar isso como algo ruim. Agora, como tudo na vida, né, como algumas pessoas falam, né, uma faca ela pode ser usada para cortar uma carne, para poder fazer uma comida, mas pode ser usada também para cometer um assassinato, né? Então, o sexo também, ele bem utilizado da maneira correta, ele é muito precioso e é muito importante. Agora, mal utilizado, ele também pode causar muitas desgraças e trazer muita dor para as famílias, né? Existe um texto que está em Mateus 19, de 4 a 7, se eu não me engano, e que no versículo 5 ele vai dizer o seguinte: e por isso deixará o homem o pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É interessante dizer que essa palavra unir, ela tem uma conotação sexual. Como é que você pode deduzir isso? Essa mesma palavra também foi utilizada em 1 Coríntios 6,16, quando Paulo diz o seguinte: o homem que se unir a uma prostituta, ele se torna uma só carne com essa prostituta. A união entre um homem e uma prostituta não se dá por meio de um compromisso, de um casamento, né? Nada realmente formal ou religioso, né? É por meio de sexo, né? Então, entende-se daí, pode-se deduzir daí que essa palavra tem conotação sexual. E uma outra coisa interessante também dessa palavra é que no grego ela vem de um verbo chamar kolau, de onde vem a palavra cola, no sentido de juntar, de unir, de prender uma pessoa na outra, né? E isso nos dá uma outra dica muito importante do propósito do sexo no casamento. Que você vê que Deus, ao criar o sexo, ele criou, na verdade, uma ferramenta de união do casal, tá? Eu não sei se você vai entender errado ou vai discordar de mim no que eu vou dizer, mas não é incomum num casamento, por exemplo. Às vezes você está brigado com a sua esposa, você está chateado com ela, mas por alguma razão vocês acabam na cama fazendo sexo e aquele momento bom que vocês estiveram junto apaga aqueles momentos ruins e você se vê pensando: por que eu vou insistir nisso, né? E vou perder a parte boa do casamento insistindo às vezes em brigar por coisas que nem são tão importantes assim, tá? Isso é algo muito relevante dentro de um casamento, tá? Mas dentro de um namoro isso é muito prejudicial. Por quê? No namoro ou no noivado, que é uma fase que você está buscando ali conhecer uma pessoa com a qual você pretende viver para o resto da sua vida, e é importante que você faça uma escolha pautada dentro de uma racionalidade, de critérios bem objetivos, né? Você usar a ferramenta do sexo dentro do namoro, ele é muito perigoso porque, entre outras coisas, ele vai deturpar, ele pode contribuir para deturpar algo importante que você naquele momento não precisa que seja usado contra você, né? Que te impeça de enxergar realmente quem o outro é, tá bom? Bom, uma outra coisa importante para se falar do amor eros é também da questão do perigo que ele pode trazer, né? Ele tem coisas realmente muito boas, mas existe também uma coisa muito perigosa, né? Como eu já falei no vídeo anterior, eu não me lembro se foi no Amor Apetite ou no Amor Paixão,
mas não é incomum você encontrar pessoas, homens e mulheres, que se sentem fortalecidos em sua autoestima por meio da conquista. O prazer dele em conhecer alguém é o prazer de poder conquistar uma pessoa, de usar aquela pessoa e depois, naturalmente, descartar. Então, você que está se relacionando com alguém e você ainda não é casado, procure saber realmente, prestar bastante atenção se na tua relação com essa pessoa existe realmente amor ou não, tá? Se ela está contigo pelos motivos certos ou não, tá? Para que você não caia nesse perigo. E eu queria compartilhar com você algumas características do amor eros que são bastante interessantes, para menos para mim, né? Eu espero que você também goste, né? Uma das características do amor eros que às vezes causa muita estranheza em todos nós é que você vê às vezes os casais mais improváveis juntos, né? Você vê às vezes pessoas que parecem não ter nada a ver com o outro, principalmente fisicamente. Você fala assim, meu Deus, como essa pessoa chegou a amar essa pessoa? Por que ela escolheu o outro, né? E você vai ver, às vezes fisicamente parece que elas não combinam, né? Mas uma coisa muito interessante do amor eros é que no amor eros você escolhe a pessoa, tá? No amor apetite, né, você pode até você ter no outro uma atração física mais forte, alguma coisa ser impulsionado pela atração física. Mas no amor eros você normalmente escolhe a pessoa por quem ela é, né? Pelo que ela tem de bom a te oferecer. Eu uso sempre, às vezes, eu comento com meus filhos, ou comento, às vezes, com pessoas que eu tive professoras ao longo da minha vida que, no primeiro momento, a beleza física dela foi muito chamativa, mas no desenrolar, assim, das aulas, do convívio, eu percebi que aquela pessoa ela era tão repulsiva que, na verdade, eu já nem conseguia mais perceber a beleza dela, porque ela se tornou uma pessoa feia para mim. E o amor eros, ele tem esse poder, às vezes, de transformar pessoas que não têm uma beleza física tão grande assim, em pessoas bonitas, em pessoas atraentes, né? E a tua atração por ela, o teu desejo por ela, não é tanto pelo físico, mas sim pela pessoa que ela é, né? Então, as imperfeições que ela tem, ou alguma deficiência, mesmo física ou intelectual, para você ela não vai ser tão importante, né? E com o passar do tempo, menos importante ainda, né? Graças a Deus por isso, né? Porque o tempo passa, o corpo vai tendo mais dificuldade às vezes de reagir, principalmente à comida, e você vai engordando, o cabelo vai caindo, aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, principalmente depois dos 40 anos. E se não fosse o amor eros, assim, se o amor eros não fosse uma realidade na nossa vida, seria muito difícil de você sustentar por um casamento, né? E às vezes eu brinco com a Márcia, que graças a Deus que ela nunca me denunciou no PROCON, porque ela casou com um menino de 64 quilos, hoje eu tenho quase 100 quilos e estou careca, barrigudo, já não tenho mais lá tudo aquilo que você possa imaginar para oferecer, e eu vejo o seguinte, se ela esperasse, né, se ela hoje ainda tivesse a mentalidade, talvez, de 18 anos, talvez ela não sentisse a mesma atração por mim, né? Eu brinco com a Márcia, às vezes, nesse sentido, porque toda vez que a gente vai fazer compra, que eu passo ali pela seção de arroz, eu fico olhando aquele saco de 5 quilos e fico imaginando como é que entrou nesse corpício aqui, 6 ou 7 quilos, 6 sacos daquele de arroz, né? Como extraído desse corpo 7 sacos daqueles de 5 quilos de arroz. Eu não consigo imaginar onde está cabendo isso tudo aqui dentro. Mas está aqui, né? A balança não mente, né? Mas esse é o mistério do amor eros, de fazer você sentir atração pelo outro, mesmo pela pessoa que você é, e não por aquilo que você está vendo, ou que seus olhos críticos às vezes podem perceber, né? Uma outra coisa interessante também é que o amor eros, ele leva em consideração também a história, né?
que também tem a ver com esse primeiro ponto que eu falei, né? Mas dentro da nossa história, você vai ter momentos em que você está mais disposto ao sexo, vai ter momentos também que você vai estar passando por uma aridez completa. Eu, assim, lidando com casais assim, ao longo do tempo, a gente percebeu, aprendeu, né, que normalmente com pessoas, por exemplo, que sofrem de depressão, uma das primeiras coisas que você começa a investigar é como está a área sexual dela, porque os remédios que a pessoa toma, muitas vezes para a depressão, uma das primeiras coisas que ela ataca, por exemplo, é a libido, né? Então não é incomum hoje você lidar com pessoas com problemas nessa área, consequentemente também não é incomum você ter problemas que estão passando por crises nessa área sexual, né? Então é importante dizer para vocês o seguinte, né? A vida ela tem estações, né? E às vezes nem sempre você está vivendo uma estação boa, mas é a maturidade e é o amor também que vai fazer você entender e esperar o momento certo, o melhor momento para vocês estarem usufruindo dos bons momentos, né? E entender a dificuldade que pode ser para o outro, às vezes também está passando por aquilo, às vezes não é por vontade própria, às vezes é por algum tipo de dificuldade, seja hormonal, seja físico, né? Seja mental, mas a vida tem dessas coisas, né? Eu brinco às vezes em palestras que nós já ministramos, principalmente na Igreja de Nova Vida, né? Que uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é você ver... Eu já fui jovem, graças a Deus, assim, eu e Márcia podemos dizer que nós aproveitamos bastante essa área da frequência, né? Da frequência do ato sexual. Mas a vida passa, né? E você vê... Uma coisa que a gente aprendeu com o tempo, né, é que é natural que a libido ela não acaba, mas ela vai realmente diminuindo ao longo do tempo, né? E você vê assim que, no geral, as pessoas elas tendem a mentir, né, ao querer parecer mais do que elas realmente são, né? Uma coisa que eu brinco muito, né, mais nesse sentido é de que, porque a gente já fez várias pesquisas com pessoas conhecidas e a esmagadora maioria diz que o tempo máximo de um ato sexual para elas dura em torno de 15, 20 minutos, talvez seja até muito isso. Mas tem uns gaiatos por aí que resolvem dizer que para eles dura 1 hora, 2 horas, e a gente já está, esse tópico é para me preparar para o terceiro ponto que eu preciso de comentar com vocês, que é uma característica também do Amor Eros, né? A gente comentou no primeiro vídeo que o Amor Eros ele é frágil, tá? Por que frágil, né? Porque ele se alimenta do cotidiano, tá? Para que essa libido tua possa permanecer grande e ela possa ser exposta, né, que o amor por meio do ato sexual possa ser uma coisa cotidiana ou com mais frequência, ela depende muito da vivência que vocês têm no dia a dia. Às vezes uma pessoa diz assim, mas hoje para mim ele é só como um irmão, né? O sexo não tem mais graça. Na verdade, o que eu vejo na prática disso, isso não é uma verdade. Tá? Isso pode ser até o que você sente, mas de fato isso não é uma realidade. Isso muitas das vezes é apenas um fruto, talvez, da forma como vocês estão vivendo nesse momento, né? Tá? Um casal, por exemplo, que expressa sempre um para o outro um sentimento de comunhão, de ternura, de amizade, de harmonia, né? Que sente alegria em estar com o outro, que se expressa por meio de coisas amorosas ou coisas bacanas, ele dificilmente ele vai ter problema na área sexual, porque você alimentando o romance, alimentando o outro, né, com palavras elogiosas, com carinho, expressando o amor que você tem pelo outro, você fatalmente
a cama vai ser algo que vai ser mais natural para você. Né? Agora, se no teu relacionamento ele funciona à base de insultos, acusações, gritos, ciúmes, pancada, indiferença, ausência, aí, com certeza, para a tua libido vai tender a zero e a tua vida vai ser muito difícil, mesmo, né, existindo amor entre vocês, fatalmente para a tua vida sexual vai tender a ser bastante complicada, né? Eu tive um chefe no passado, há muitos anos atrás, que ele era um cara que ele era totalmente avesso ao amor, não era crente, né? E ele tinha pavor de casamento, não sei porquê, qual foi o trauma da vida dele, mas ele sempre dizia pra gente assim que o casamento não é a pior coisa do mundo, né? Morrer queimado era muito pior, né? Essa era uma das frases assim preferidas dele, né? E uma outra que eu achava até engraçada, que ele dizia o seguinte, né? Que uma pessoa que se encontra casada com a outra há mais de 10 anos e ainda sente desejo por essa pessoa, ele era um perigo para a sociedade, ele tinha que ser preso, a polícia tinha que levar ele para a prisão, porque ele era um tarado, era uma pessoa que não podia viver na sociedade. É lógico, né, que esse é um pensamento de uma pessoa que não é crente, né? De uma pessoa que talvez nunca tenha conhecido um verdadeiro amor, né? Mas isso está muito longe de ser a realidade, né? Tá? É totalmente, como eu já falei, eu citei um exemplo do velhinho no vídeo passado, é totalmente possível você ser casado, apaixonado e manter a sua libido em alta, você ter o desejo de estar com o outro. Mas como a gente falou, né? O amor eros, ele é muito importante, ele é uma parte importante da sua vida. A gente comenta em palestras muitas vezes que, pela nossa experiência, assim, que o sexo, ele não salva um casamento, né? Se fosse isso, você ia ver muito, principalmente casamento de artistas sendo bem sucedidos, né? O que não falta na vida deles é sexo, né? É o que se diz, né? O sexo, ele não salva o casamento, mas a falta dele, com certeza, destrói um casamento. Ele é algo que você precisa realmente ter cuidado, é algo que você precisa zelar para que exista dentro da tua vida de casal, tá? E é importante que você realmente tenha cuidado, um cuidado permanente nessa área, né? Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala, se eu não me engano, em 1 Pedro capítulo 3, que diz o seguinte, né? Que você não se abstenha do seu marido, não se afaste dele, a não ser por motivos de oração, para se manter em oração, e mesmo assim, com mútuo consentimento, para que você não seja tentado nessa área sexual e não venha trazer um peso ou um fardo sobre a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter ficado até aqui. E eu te peço que você assista aos próximos também. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre o amor filia, que é o amor à amizade. É um amor bem interessante também, muito importante, porque vai levar o teu relacionamento para um outro nível. Tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.